O nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Pensamento e Vida, tem por título Sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores, hipnotizados, à conta de taumaturgos. Gracel, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: os intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e os pós-hipnóticos, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é um acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra, cerimônias essas que se conjugam às forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica não é boa nem má, dependendo dos seus efeitos da aplicação que lhe confere. Temo-la assim, não apenas no altar das orações e no símbolo sagrado do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso no coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a silenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo a imitação, consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam na cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais do passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, desse modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhe a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudamos-nos, e desservimos-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos das individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. O estudo da sugestão, ele vai muito além do que a gente possa imaginar. A gente começa a pensar no estudo da sugestão quando ele vem lá do princípio inteligente ainda dos animais, quando os animais se unem, por exemplo, um bando de aves para poder migrar porque o inverno está chegando. Ou quando o cardume de peixes começa a se movimentar dentro do oceano também. Está sendo uma sugestão. Todo mundo está indo, eu vou também. E é uma coisa tão interessante essa coisa da sugestão que a gente até para analisar algumas pegadinhas que as pessoas fazem na televisão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né, da pessoa, por exemplo, está no meio da rua, todo mundo olha para o céu, alguém vai olhar para o céu também. A pessoa vai olhar para o céu, todo mundo sai correndo, você não quer nem saber, você quer sair correndo também, depois que você vai procurar saber por que estão correndo. As sugestões, elas vão chegar para a gente, e o Emmanuel, ele vem falar principalmente dos estudos mais sérios sobre esse fenômeno da sugestão que influencia o nosso pensamento. Ele vem falar que existem as sugestões que são coletivas, que acabam tendo muito mais força. Você pega aqui quais são as sugestões. Ele fala da cerimônia religiosa,
Mas né, quando eu estava lendo aqui o texto, eu me lembrei também da torcida no futebol, já que o futebol é o esporte preferido aqui, do mais aclamado do brasileiro, de maneira geral. Você está dentro de uma igreja, dentro do centro espírita, você está tendo ali um influxo mental ali de várias mentes encarnadas e desencarnadas buscando a fé, buscando o estudo cristão, buscando momentos de oração. Você vai sentir o impacto em você. Quando você entra, por exemplo, no meu caso particular, quando eu vou no Maracanã, eu vou no Maracanã há quase 45 anos, há mais de 40 anos, e ainda me emociono quando eu vejo a torcida unida, mas eu fico analisando muito bem aquela torcida, porque ao mesmo tempo que ela se programa e distribui 30 mil, 40 mil bandeiras, como foi no Flamengo e Atlético Mineiro, agora recentemente, eu estava lá no Maracanã, primeiro jogo da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil, e como ele faz aquela festa toda que emociona, porque todos se contagiam, ninguém consegue ficar parado, a gente sabe que dali também pode vir um comando para briga, para qualquer coisa, que pode também sugestionar, influenciar um monte de gente negativamente. E a gente fica analisando que fenômeno interessante é esse. Então o que acontece? A gente está sendo sugestionado pela música, que às vezes a gente não queria ouvir aquela música, mas todo lugar que você vai, a rádio está tocando aquela música e você acaba, que no final das contas, pode de quem? Isso é chato, mas mesmo que você não goste, de quem é essa música? Vai prestar atenção, não gosto mesmo, mas continua ouvindo. O jingle do político, quando está em época de eleição, também é a mesma coisa. Você não queria, mas aquilo entra por osmose, não tem jeito. Está sugestionando a gente. Outra coisa que está sugestionando a gente o tempo todo e que a gente tem que aprender mesmo a fazer um filtro são as postagens de rede social, postagens de WhatsApp, postagens de Facebook. Hoje, por exemplo, tem a ver com política, eu não assisto. Ah, então você é um alienado. Tá, obrigado. Eu prefiro assistir qualquer coisa que seja para acrescentar, não para ficar denegrindo a imagem de ninguém, competindo com ninguém, nada, né? Vai ser alguma coisa que vai levar a gente para frente. E, mais ainda, a inteligência artificial hoje está fazendo coisas que deixam a gente assustado. Imitar o som da voz perfeitamente e, inclusive, promover a leitura labial da pessoa, sem a pessoa nunca ter falado aquilo, né? E essa informação chega para a gente e sugestiona a gente, influencia a gente. E o Emmanuel vem dizer para a gente, olha, você vai ser sugestionado tanto para o bem como para o mal. Ele fala, ajudamos-nos. Eu ajudo a mim. Desservindo, eu também vou estar desservindo a mim também, destruindo também a mim. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque como a gente viu até numa edição recente agora desse livro que me chamou muito a atenção, você permite entrar um pouquinho na zona da fofoca, você entra ali, vamos botar o exemplo que vem na minha cabeça, um charco. É fácil sair do charco sem se sujar pelo menos um pouquinho? Você entrou naquela sintonia, naquela vibração ali, aquela coisa. Quando a gente fala de sintonia, tem gente que não tem condição às vezes de perceber, mas imagina assim, vários raios passando, e eu que sintonizei aqui, eu peguei a minha rádio, que é essa mente aqui, entrei naquela vibração ali, naquela sintonia. Você vê que a gente aqui na Terra tem uma dificuldade de entrar na sintonia de oração, de prece, e quando a gente entra, a gente fica pouco tempo, daqui a pouco volta aqui para a região normal nossa, ou então se ficar muito tempo lá, ficar cego igual o Paulo de Tarso ficou durante 3 dias. Agora, entrar nessas zonas de fofoca, de destruição, de agressão, de críticas, a gente parece ter uma facilidade de entrar nisso, que isso ainda tem a ver com muito mais com a gente que está aqui na Terra, com a natureza nossa que está aqui na Terra, mas também pelo fato de que se o mal sobressai sobre o bem, é mais fácil que essas ondas de sintonia sejam muito maiores e muito mais intensas aqui na Terra. Então a gente tem que fazer um esforço para poder sair dessa zona nebulosa, dessa zona ainda muito triste, muito densa, para atingir essas ondas mais sutis, que são desses missionários. E o Emmanuel vem falar para a gente, com o auxílio de múltiplos instrutores que nos guiam, da cátedra, da tribuna, pelo livro, pela imprensa, aí que a gente retoma no mundo a nossa realidade psíquica determinada pela soma de aquisições emocionais e culturais do passado. Mas se a gente deixar o bel prazer, a gente vai ser influenciado o tempo todo para coisas ruins.
A sugestão é muito forte na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.